No ar o Happy Hour, nessa série especial, um formato um pouco diferente e tudo mais, nesse período das férias, a gente tratando dos 10 mandamentos, inclusive falando, né, atualizações, coisas que a sociedade foi avançando e como esses mandamentos, ainda hoje, eles de fato fazem todo sentido para a nossa vida, para a nossa existência e para a nossa espiritualidade. Hoje aqui eu estou recebendo a doutora Wélida Dancini. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, muito feliz por poder estar aqui com vocês. Bem-vinda de volta, né? Sim, Foi ano passado, agora 2024, né, que você foi. teve com a gente. Foi no primeiro semestre. Falamos sobre ansiedade, que é muito a sua área de atuação como psicóloga, né? Isso, e falamos sobre, acho que burnout no É, trabalho, alguma coisa isso. assim. Muito bom. Inclusive, você pode dar uma assistida aí nesse episódio. Foi incrível e muito conhecimento sobre isso, ansiedade, burnout, né, que é um tema super em alta. Mas, ó, apresentando aqui a Wélida, você que está chegando agora, a Wélida é doutora em psicologia, mestre também em psicologia, tem um MBA em gestão de pessoas, ela é especializada em psicologia clínica e também institucional, né, aquela psicóloga ou psicólogo que trabalha numa empresa. E é graduada, né, em psicologia clínica e também em letras. Isso. É autora de 17 livros, um deles Emoções do Coração de uma Mulher. É casada com o pastor Edinaldo Juarez há 27 anos, mãe do Wesley aos 16 e Sofia com 14. E casou com 13, né? Por quê? É quase isso, quase isso. Deixa eu dizer pra você que a gente tá tendo temas realmente muito bíblicos aqui ao longo desse período das férias, né? E a gente sempre indica pra você, se tem alguma dúvida, se tem alguma questão, você pode conversar com a Esperança. A Esperança é a nossa instrutora bíblica virtual aqui da Novo Tempo. E ela é a primeira instrutora bíblica virtual que a gente tem em notícia no mundo. Ela tem mais de 40 estudos bíblicos. Já tem mais de... Ela tem quase 500.000 de alunos já. Ela está batendo essa meta aí de 500.000 de alunos que já estudaram a Bíblia com ela, um dos 40 estudos bíblicos que ela tem. A Esperança é incrível e você pode conversar com ela também, tanto para fazer um estudo bíblico, quanto para você tirar alguma dúvida que você tenha com relação a temas bíblicos. Então, ó, novotempo.com/esperança. Esse link vai te encaminhar para o WhatsApp. novotempo.com/esperança. Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre o nosso mandamento de hoje, não matarás, você pode tirar a sua dúvida com a Esperança. É um tema pesado, digamos assim, para começar a conversa, né, Wélida? É bem pesado. Quando eu recebi o convite, falei, uau, vamos falar sobre morte, é isso mesmo? Beleza, né? Vamos lá. Vamos. Tem uma coisa que eu esqueci de dizer aqui da tua apresentação. Você, na verdade, também, a partir de 2024, se tornou apresentadora aqui da Novo Tempo, né? Porque existe o Mensagem por Elas e você é uma dessas mensageiras da Palavra de Deus aqui. Como tem sido essa experiência antes da gente entrar de fato aqui? Porque lembrei disso agora, porque vocês, né, são 5 mulheres ali que vão dividindo, cada semana do mês é uma mulher abrindo a Palavra de Deus, e por isso até que a gente pensou em te convidar, né? Porque esse lado também, mais ligado à teologia, é algo muito forte em você. Isso. Eu fiquei bem feliz com o convite, né? Bem surpresa e ao mesmo tempo feliz, porque, assim, eu sou psicóloga clínica, mas antes de ser psicóloga, eu sou cristã e já há muito tempo eu faço muita palestra, prego muito, e eu acho que a espiritualidade é algo que norteia a minha vida e deveria nortear a vida de todo mundo também. Então, eu gosto muito de falar sobre temas bíblicos. E fiquei bem feliz, bem honrada pela Novo Tempo ter confiado esse privilégio aí a mim. Estou tentando me preparar para estar à altura. Muito bom, não, e tem estado sim. Doutora, ó, nós vamos falar sobre um dos mandamentos. Eu acho que falei isso em alguns outros episódios aqui, né? 10 episódios nesse período das férias, tratando cada um de um mandamento. Que a Bíblia, a gente sabe o valor que ela tem por não ser só algo que foi escrito por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Então, tudo que está ali escrito, de fato veio do céu, inspirando um ser humano que escreveu aquele livro.
Mas esse ponto da Bíblia que a gente está estudando aqui nesse período das férias, ele não foi nem inspirado por Deus, ele foi escrito pelo próprio dedo de Deus, né? Então Moisés só desceu ali daquele monte carregando as tábuas com os 10 mandamentos. Eu acho que isso é muito forte, é muito especial. E para mim, os 10 mandamentos, para algumas pessoas, né? Eu nasci já cristão, então acho que eu não tenho essa coisa que acabou se tornando um paradigma, um preconceito muito presente hoje de que a religião te aprisiona. E acho que muito desse aprisionamento tá porque a gente tem regras, a gente tem mandamentos. Uhum. E a gente não interpreta a coisa desse jeito, né? A gente entende que esses mandamentos, eles foram feitos para o nosso benefício e não o contrário, certo? Exatamente. Na realidade, Wagner, os 10 mandamentos, eles são... É o único lugar na Bíblia que você encontra diretamente a escrita de Deus. Uhum. A Bíblia é um livro enorme, muita gente até fala assim, nossa, como eu vou ler esse livro todo? Muita gente não tem o hábito da leitura. Mas tudo que está na Bíblia foi escrito inspirado, mas foi escrito por homens. Mas ali, quando você chega em Êxodo 20, você tem a transcrição. Deus, ele escreveu com o dedo dele. Então, assim, não é o que ele mandou dizer, não é o que ele inspirou, foi ele quem fez. Então, a gente tem que olhar para isso de uma forma diferenciada e dar um valor para isso, porque é o único lugar que você vê Deus escrevendo. Então, a gente tem que valorizar isso e a nossa vida, ela precisa estar em harmonia com isso. E como você falou, veja, em que lugar que a gente não tem regras? Quando você está num lugar que não tem regras, que não tem orientações, que não tem leis para nortear os relacionamentos, o funcionamento daquele lugar, a gente fica apavorado. Às vezes a gente vai para alguns países que as regras, por exemplo, as regras de trânsito não são tão intensas ou tão claras, a gente fica perdido. Fala assim, como que o povo consegue dirigir aqui porque não tem regra e Sim. tal? Então, a gente precisa das regras para que a gente tenha um funcionamento adequado. E Deus, sabendo disso, ele deixa as leis, né, os mandamentos, para nos ajudar nesse funcionamento. E aí estamos aqui no 6º mandamento, não matarás. Que a gente até chamou de diga sim à vida. Ótimo. Bom, né? Uhum. Aí, para esquentar aqui, a gente sempre tem o pessoal mandando algumas questões sobre esse assunto. A gente vai ter aqui no telão, Fabrício, também, porque a gente está fazendo é fake ou fato? Então, aí vamos colocar aqui o primeiro que a gente tem para todo mundo ir acompanhando. Não cuidar da saúde do corpo é uma forma indireta de quebrar esse mandamento? Para quem segue a doutora Wélida, tá lá na academia todo dia, fez corrida ontem que eu vi. Foi, muito bem. 6 quilômetros. 6 quilômetros. É fato ou fake? Então, quando a gente fala dos mandamentos, como ele colocou, é uma forma indireta de quebrar esse mandamento? Sim, é uma forma indireta, porque diretamente está falando sobre a morte do corpo físico mesmo. Mas quando a gente não cuida da saúde, a gente está agredindo a nossa vida, a gente está impedindo que a gente tenha uma vida maior, com mais tempo e principalmente com mais qualidade. Então, indiretamente, a gente está quebrando esse mandamento, sim. Uhum. Acho que o mandamento está dizendo de forma mais direta é sobre um assassinato, Isso. né? Uhum. Mas é isso, quando a gente não está cuidando do nosso corpo, a gente está também diminuindo o nosso tempo de vida, e é uma decisão nossa. Né? Exatamente. Vamos lá, mais uma. Alimentar ódio contra alguém no coração é uma forma de violar o mandamento? Então, de forma indireta também, né? Porque quando eu carrego o ódio, como já diz popularmente, é um veneno, o ódio, né? O ressentimento e tal. Você toma esse veneno querendo matar alguém, mas você se prejudica, além de ter de forma indireta também um prejuízo para com o outro, mas o principal prejudicado é quem está carregando esse ódio dentro dele, porque às vezes a pessoa nem sabe que você tem ódio dela. Aham. E você está naquele sofrimento, e isso tem todo um desdobramento, tanto na sua saúde física, emocional, relacional e espiritual.
Então, todas as áreas da nossa vida são afetadas por causa do ódio. Esse grande veneno aí é o cortisol? Tem a ver com cortisol também. Ele é o carro-chefe O aí. carro-chefe aí desse copinho de veneno que a Exatamente. gente toma. Vamos lá, mais uma. Tirar a vida de um animal para se alimentar também quebra o mandamento? Diretamente não, porque o mandamento ele está falando sobre o mandamento ele tem 2 desdobramentos. A primeira parte dos 10 mandamentos é para com Deus, a nossa relação com Deus, a segunda parte é a relação com o ser humano. Então, matar o animal não tem a ver na relação do ser humano. Uhum, Então, o texto ele não está falando sobre isso. sim, tá falando sobre os homens. Exatamente. É, tanto que pós-dilúvio foi Deus mesmo que já deu, né, os animais para serem parte da alimentação. Agora, isso não quer dizer também que essa cadeia produtiva que mata os animais seja algo que com certeza Deus se agrada, né? Com certeza. Então, assim, não é porque não está diretamente no mandamento Uhum, que está certo fazer essa matança deslavada de animais. sim. Então, a gente tem que ter o respeito para com os animais, cuidar deles, protegê-los. Mas quando a gente vai para os 10 para o mandamento, para o sexto mandamento, não matarás, ali não está se referindo diretamente falando dos Dos animais. animais. Vamos lá, mais um fato ou fake. Me defender em uma situação de vida ou morte não é considerado pecado para esse mandamento? Fato ou fake? Na minha opinião, fake. Uhum, Por quê? Porque quando Deus ele diz não matarás, ele não abre exceções. Não matarás, ponto. Então, não matarás é sob qualquer circunstância. A gente pode se defender de outras formas sem que eu precise usar o matar. Então, tá tudo certo você se defender, tá tudo certo você encontrar outras maneiras de se proteger, mas não tirando a vida da outra pessoa. Deus, ele coloca isso sem cláusulas de exceção. uhum, Então, é não matar. Então, quando uma coisa importante, Wagner, que assim, ó, quando você tem claro que é para não matar, o ser humano ele começa a encontrar N outras alternativas. Mas quando você acredita que assim, não, eu não vou matar, desde que. Então, isso é uma possibilidade. Então, isso limita a nossa capacidade de encontrar outras alternativas. uhum. Então, para Deus, ali no mandamento, não tem exceção. Mas e se chegar numa situação extrema, extrema, extrema? Por exemplo, Hum. tô lá, recebi um assaltante em casa. Eu não tenho outra saída, ou ele ou meu filho. Polêmica nesse podcast. Polêmica, pois é, né. Então, eu estava conversando, eu recebi o roteiro, né, e aí eu estava viajando com o marido e o filho. Meu filho tem Aham. 17 anos. E aí eu fui passando essas perguntas para o meu marido, né, que é pastor, né, e o meu filho junto, e foi bem bacana, porque ele entrou na discussão: "Mas pai, e aí ele trouxe bem essa situação, né, falou assim: "E se tiver um bandido com a mãe, com a arma na cabeça da mãe, ela na frente, e o senhor tiver com uma arma também, o senhor não vai fazer nada e tal?" E esses são questionamentos que a gente tem. Tô te representando aqui, Wesley. Então, e na realidade, assim, digamos que a gente esteja vivendo esse contexto hipotético, né? Seu filho ou sua esposa, seu marido, um bandido com uma arma apontada para a cabeça da pessoa que você ama. Você tem uma arma na mão e você não vai fazer nada. O texto ele não está falando sobre não fazer nada. Então, assim, se você vai decidir atirar, você pode atirar no cotovelo. Se você atirar no cotovelo dessa pessoa, ela não vai conseguir fazer mais nada. Você pode, de alguma forma, tentar imobilizar essa pessoa, de alguma forma, você tentar fazer com que ela tenha alguma questão física em que ela não consiga dar continuidade ao plano dela. Então, existe uma diferença entre você vai atirar no cotovelo, você vai atirar na perna, ou você vai intencionalmente atirar na cabeça ou no peito com a intenção de matá-lo. Uhum.
Então, não estou aqui dizendo que é para ninguém sair atirando em ninguém, por favor. Não, e principalmente, acho que, assim, a gente tá lidando aqui e estressando a situação, né, para Sim. chegar nos limites, mas é muito complicado quando a gente fala de ter uma reação num assalto, quando alguém, né, entra na casa da gente, porque a gente tá falando de um bandido que tem uma experiência. Ele lida com armas, na maioria das vezes, né? Tem uns bandidos aí meio iniciantes, mas na maioria dos casos é alguém que cresceu com uma arma na mão, é alguém que sabe o que está fazendo e alguém que às vezes está muito preparado, inclusive emocionalmente, para aquilo que ele está fazendo. E a gente não tem essa Nada malícia. disso. Então, você reagir a um assalto no trânsito ou dentro de casa pode ter consequências muito complexas, justamente porque a gente não sabe lidar com essa situação, graças a Deus, inclusive. Uhum. Então, não estamos recomendando isso a De ninguém. jeito nenhum. Mas são situações extremas, e aí eu até concordo. Eu acho que a última alternativa seria essa, né? Se existe uma condição de uma imobilização, ou de, né, no caso de um tiro, de fato, em outro lugar que não realmente tire a vida da pessoa. Mas é uma situação muito, muito complexa essa, né? Eu até estava ouvindo acho que a semana passada, uma reportagem de uma mãe que estava se queixando de um policial que havia atirado no filho dela. Uhum, E ela falou assim: por que que ele não atirou na perna? Por que que ele não atirou no braço? Por que que ele atirou direto, acho que no peito? Porque com certeza ele ia tirar a vida do meu filho. Então, existe essa questão de da onde você vai atingir o agressor, se isso tem poder letal ou não. uhum, Então, você pode imobilizar alguém que está te fazendo mal, você pode tentar algumas alternativas, já que a gente, como você disse, a gente não tem experiência e nem preparo para nada disso. sim. Mas não mirar naquelas áreas que você possa quebrar o mandamento de Deus. Uhum, E assim, eu acho, Wagner, que a nossa parte é ser fiel. As consequências da nossa fidelidade, eu acredito muito nisso. As consequências da nossa fidelidade deixam de ser nosso problema e passa a ser problema de Deus. E Deus sabe cuidar muito bem dos problemas dele. uhum, Então ele falou: ser fiel até a morte. Então, a minha parte é ser fiel ao não matarás. As consequências disso não é mais problema meu. uhum. Então, eu faço a minha parte e deixo que Deus faça a parte dele. E isso não significa, muitas vezes, que eu não fazendo, não intentando contra a vida do outro, que vai sair tudo certo do jeito que eu gostaria. Mas eu vou entregar a minha fidelidade para Deus e vou deixar que Ele resolva essa parte. A minha parte sempre vai ser a da fidelidade. Muito bom. E, inclusive, acho que, já que a gente aprofundou um pouco aqui mais, né, nesse fato fake, eu acho que vale a pena a gente falar de um outro lado também, né, doutora Wélida, que é o lado de quem já cometeu um assassinato, de quem já quebrou esse mandamento. Eu tenho um histórico de ter feito muitas entrevistas aqui na Novo Tempo, né? Anos lá no Identidade. E uma entrevista que foi muito marcante minha, muito marcante para mim, porque eu falei com um ex-chefe do tráfico, desculpa, numa comunidade. Então ali, ele era a lei absoluta. Ele não só, de fato, tirou a vida de pessoas, como ele ordenou a morte de pessoas. Uhum. E hoje é uma pessoa convertida, uma pessoa que aquela realidade não faz mais parte da vida dele, se arrepende amargamente, tem uma outra visão sobre isso, esse sangue, né, que já caiu sobre ele, né, nas mãos dele, mas pediu perdão para Deus, para todas essas coisas. Então, eu não sei se de repente a gente está falando com alguém que já teve uma vida no crime, alguém que por uma situação de autodefesa tirou a vida de alguém, alguém que por um momento de fraqueza isso aconteceu, não sei, né? Tanta gente acompanhando a gente, mas os mandamentos eles estão aqui, como a gente conversou no início, para nos dar qualidade de vida, né? Para que a gente viva melhor e viva mais feliz com a gente mesmo, com Deus e com o outro. Uhum. Então, a porta da graça não está fechada. E o perdão de Deus existe
para quem quebra qualquer um desses mandamentos, né? Nossa, isso é libertador. É libertador, porque assim, muitas vezes a gente cai em erros de forma intencional e às vezes de forma que não foi intencional, né? O crime doloso e o crime culposo, Uhum. né? O que eu tive intenção de matar ou que eu matei sem a intenção de matar. E como você trouxe aí esse caso aí que você entrevistou, acho que um dos grandes desafios para essa pessoa, olhando agora como psicóloga, é ela lidar com o sentimento de culpa, Uhum. o auto-perdão. E eu atendo muitas pessoas e esse tema é muito recorrente do perdão. E ela fala assim: eu sei que Deus já me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. E é muito difícil a gente lidar e a gente entregar o perdão para nós mesmos, porque principalmente quando a gente sabia que o que a gente estava fazendo era errado, mas a gente não conseguiu ser forte o suficiente para vencer isso. E aí vem a graça de Deus, que é imerecida. E eu gosto muito de pensar sobre a graça e a misericórdia. A misericórdia é quando Deus ele não dá para a gente o que a gente merece. E a graça é quando ele dá aquilo que a gente não merece. Quando eu entendi essa distinção entre graça e misericórdia, isso fez tanto sentido para mim, porque muitas vezes a gente vai precisar da misericórdia de Deus, que eu merecia o castigo, mas Deus ele não me dá o castigo, isso é misericórdia. E eu vou precisar também da graça, que eu merecia, né? O salário do pecado é a morte, eu merecia isso, mas Deus ele não me dá. Então, receber o que eu não mereço e não receber o que eu mereço, só Deus para fazer isso, um Deus que nos ama. E isso nos liberta da nossa culpa, nos liberta dos nossos pecados e nos torna pessoas dignas na presença de Deus, inclusive dignas de recebermos o céu. Amém. Muito bom. Vamos lá, então. Fato ou fake? Mais uma aqui. O mandamento não matarás não se aplica em tempos de guerra. Fato ou fake? Fake. Se aplica em tempos de guerra todo também. tempo. Em todo tempo, em toda circunstância, em todo lugar, em todos os regimes políticos. Ele se aplica em todos os momentos. É fake. Mais uma. Essa é forte, hein? Uma palavra maldosa que destrói alguém emocionalmente pode ser considerada uma forma de matar. Fato ou fake? Fato, porque o que a gente fala tem poder de pegar uma pessoa destruída e reconstruir essa pessoa, e pode pegar uma pessoa que está fortalecida e destruir essa pessoa. Eu acho tão forte isso. Eu acho muito forte olhando para os dois lados, sabe, doutora? Tanto do lado de quem recebe essa palavra maldosa, quanto do lado de quem solta essa palavra maldosa. Vamos pegar o primeiro aspecto de quem recebe. Porque é isso, a pessoa ela tá às vezes destruída emocionalmente, ela não tem estrutura para poder receber aquilo. Enquanto uma outra pessoa talvez ia receber isso e ia falar assim: ah, minha senhora, sai falar mais sobre a senhora do que sobre mim, né? E a pessoa toca a vida. Mas para outras pessoas, o que as pessoas pensam é algo muito poderoso e destrói demais. Por outro lado, a pessoa que solta essa palavra maldosa, às vezes tem isso, né? Ela tá falando mais sobre ela mesma do que ela tá falando sobre o outro. Geralmente. Geralmente é isso. Mas ela também é uma pessoa que não tá bem emocionalmente para poder dizer essas coisas. E diferente de uma pessoa que tá com uma arma na mão, que sabe que aquilo tem o poder de matar, às vezes a pessoa que solta essa palavra maldosa não tem noção do poder que ela tem com as palavras que ela emite. Porque assim, quando você tem uma arma na mão, isso é visível e a pessoa ela já entra, o outro, né, já entra em posição de alerta. Mas se a gente parar para pensar, todos nós temos uma arma dentro da nossa boca. E essa arma, ela serve para sustentar e levantar alguém, ou ela serve para destruir muitas vezes mais intensamente, mais danosamente do que uma arma. Porque às vezes a arma, ela mata uma pessoa, e é claro que isso vai ter um efeito em outras pessoas, principalmente da rede de apoio. Mas com a nossa língua,
muitas vezes a gente destrói uma comunidade inteira. E a Bíblia tem altos versículos sobre isso, né? Muito, Que a nossa muito. língua é como espada. E eu gosto muito de refletir sobre o poder da palavra. Eu Uhum. estudo muito sobre isso, porque assim, eu acredito que pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, quando a gente começa a refletir sobre as nossas palavras, as minhas palavras, elas estão curando ou elas estão ferindo as pessoas? Porque se as minhas palavras estão ferindo quem está ao meu redor, é porque eu estou ferida. E eu gosto muito de pensar também assim, se eu engolisse as minhas palavras, eu seria alimentada ou eu seria envenenada? E eu acho que essa é uma reflexão que todos nós precisamos fazer. Quando a gente chega na nossa casa, as palavras que a gente derrama na nossa casa, está alimentando e está envenenando as pessoas da nossa casa. Uhum. No nosso trabalho, no trânsito, na igreja, aonde a gente for. E quando a gente parar para pensar sobre essa perspectiva, as minhas palavras estão alimentando ou estão envenenando as pessoas? E a gente vai ter a gente vai partir de um princípio muito diferente e pensar muito mais sobre o que a gente vai falar para as pessoas. Uhum. Então, as nossas palavras, elas são muito reflexo daquilo que está dentro da gente. Então, não é quase nada sobre o outro e quase tudo sobre a gente. E por que essa necessidade tão grande, né, de dizer essas palavras tão destrutivas? É muito forte isso. Porque aí quando eu destruo o outro através das minhas palavras, eu tô querendo dizer o quê? Eu tô querendo dizer que eu sou melhor do que aquela pessoa que eu tô destruindo? Então, à medida que eu diminuo o outro, eu me sinto maior, eu me sinto bem porque, né, eu tô acima dele porque ele tem aquela inferioridade. Quando eu me junto com outros para falar mal de alguém, então eu me fortaleço aqui nessa comunidade, onde nós somos mais fortes porque a gente enfraqueceu a imagem do outro. Então, tudo isso é muito intenso, né? E se você vai olhar pelo lado da psicologia, isso é muito contraditório, porque quando eu tenho a necessidade de falar mal do outro, eu tenho a necessidade de diminuir o outro, na realidade é porque eu já me sinto inferior. Então, eu tenho essa necessidade de diminuir o outro para eu me sentir superior, porque lá no fundo, as minhas feridas emocionais, as minhas crenças distorcidas sobre mim mesma me dizem que eu sou muito aquém daquela pessoa. Uhum. Então, eu tenho que pisar para que eu me sinta maior. Eu tenho que diminuir para que eu possa, aos meus olhos, crescer. Então, é sobre as minhas feridas, não é sobre a outra pessoa, embora muitas vezes eu esteja destruindo uma pessoa. E a gente nunca sabe como é o contexto que essa pessoa está vivendo, qual é o momento que ela está vivendo. Uhum. E quando as minhas fragilidades, as minhas palavras venenosas encontram uma pessoa que está adoecida, que está vulnerável, o efeito, o impacto disso pode ser muito devastador. Perfeito. Vamos lá para o último fato ou fake aqui. Foi? A Bíblia diz: olho por olho, dente por dente. Ela não mente. A justiça pode ser feita por mim. Fato ou fake? Fake. Aqui, esse olho por olho, dente por dente, a Bíblia ela traz isso num contexto de um povo que vivia assim. Era uma sociedade agrícola, né? Rural, nômades. Então, assim, o vizinho ia lá e, sei lá, matava a galinha. Então, a minha galinha foi morta, então eu vou lá e mato um boi. Você matou meu boi, então eu vou lá e mato seu filho. Você matou um filho meu, então eu vou lá e mato 3 filhos seus. Então, era esse o contexto, né, que o povo vivia, e aí vem, então, essa orientação. Olho por olho nesse contexto. Não é contexto de fazer justiça, é no contexto de equilíbrio. Assim, ó, matou uma galinha, você perdeu uma galinha, então cobre uma galinha. Você perdeu um boi, cobre do outro o Essa boi. perda. Então Exatamente. não é fazer com que o outro também perca o que você perdeu. Não, é de equilibrar.
Te roubaram a galinha? Busque uma galinha. Te Uhum. roubaram um boi? Busque um boi. Então, é restituir na altura do dano que foi causado. Porque o povo, ele agia dessa forma totalmente desequilibrada. Uhum. Então, é nesse contexto que a lei do talião é colocado. Não nesse sentido de pisou em mim, se prepare que eu vou pisar em você. Então, a É gente interessante, lida isso porque distorcido. a gente usa muito essa frase. Uhum. Ah, não, ó, olho por olho, dente por dente. Até a Bíblia diz isso, então vamos lá. Mas aí a gente tem que ver no contexto que a Bíblia diz, e não no contexto social que a gente acredita que isso significa. Porque todo mundo tá pegando essa frase, mas o negócio de dar a outra face lá que Jesus falou, Ah, aí pois ninguém tá é. pegando, né? Não, claro que não. Eu tinha falado que era o último, mas tem mais um aqui, vamos lá. A eutanásia é pecado? Fato, É pecado. é pecado. É pecado. Porque a Bíblia diz, o mandamento diz, não matarás. Ponto. Então, qualquer ação para tirar a vida do outro, para diminuir a vida, para impedir a vida, é pecado. Uhum. Segundo o mandamento, é pecado. Mesmo numa situação em que a pessoa tá ali numa cama e não quer mais fazer um tratamento. Mesmo nessa situação, porque assim, quem é o doador da vida é o único que pode tirar a vida. Eu dei a vida, eu decidi, eu decido quando eu tiro a vida, não é o ser humano, porque o ser humano ele não tem essa capacidade de definir qual é o momento ideal Para que a de vida tirar, dele. seja interrompida. Então, a nossa vida, ela pertence ao Senhor. E é ele que dá, é ele quem decide tirar ou não. Uhum. E se o plano dele for que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu vou passar pelo vale da sombra e da morte e ainda posso encontrar ali a felicidade de saber que, como o verso diz, que Deus está comigo. Eu não vou passar pelo vale da sombra e da morte sozinho. É fácil? Claro que não é fácil. É óbvio que não é fácil. Mas é possível? Sim, é possível. Então, só Deus, que é o doador da vida, decide quando a vida deve ser interrompida. Muito bem. Você deve estar se perguntando assim: ah, faltou um fato ou fake aí sobre quem tira a própria vida, o suicídio. Aguarde. Vamos segurar essa audiência aqui, porque esse é um tema muito complexo também, muito complexo. Mas saindo aqui do fato ou fake, tentando teorizar aqui um pouco mais, doutora, em cima desse sexto mandamento, o que Deus quis dizer exatamente? A gente passou por isso quando a gente estava conversando aqui, mas caracterizando mesmo, o que Deus quis dizer quando ele falou, não matarás? Simples, direto e reto esse mandamento. O que ele quis dizer é que a gente não deve tirar a vida humana, nem a nossa vida, nem a vida de outras pessoas. O que ele quis dizer é isso, sobre não matar ninguém. E é interessante porque está diretamente ligado com o pecado, né? Então, se não houvesse o pecado, esse mandamento não seria um mandamento que estaria aqui. Quando Adão e Eva... eu não sei... Tem um livro que chama História da Redenção. Um livro de Ellen White, e ela vai narrando todo o processo de criação do mundo, né? E tudo mais. Quando ela descreve aquele jardim do Éden e aqueles dois seres humanos únicos aqui nessa terra, de uma forma tão perfeita, tão incrível, você vai entrando ali naquela narrativa e quando, né, o pecado acomete a terra, você sofre junto com aqueles dois seres humanos ali, porque você fala, poxa, vocês não sabiam o desdobramento disso aí, minha gente. E aí tem uma hora que... Porque a gente está tão acostumado a uma violência, ao pecado de formas tão agressivas. A gente está imerso, infelizmente, nessa realidade. Por mais que a gente tente se proteger dessa realidade, não tem como fugir. Mesmo que você não assista lá os jornais de fim de tarde cheios de violência, né, que
estão cheios de sangue, você tá nesse mundo, você sabe que essas coisas acontecem. E quando ela descreve que eles ficaram chocados porque uma folha de uma árvore ficou seca e caiu, foi a primeira vez assim que eles viram a morte. E para eles aquilo foi chocante. Você vê o quão longe a gente está do plano ideal de Deus, né? E aí por isso que Deus tem que escrever numa pedra, não matarás. E logo na sequência se dá o episódio deles. Veja, se já foi chocante para eles verem uma folha murchar e cair, imagina o quão foi chocante ver um filho matar o outro. Uhum. Então, logo aí, nesse início, já entra essa questão do matar. Então, realmente é muito, muito chocante. O pecado, ele mexe muito com a nossa estrutura, ele tira o mundo do seu eixo de funcionamento ideal, como Deus planejou, e gera muito sofrimento. E o não matarás ali, a morte, é algo muito, muito difícil. E interessante que quando Deus ele orienta Adão e Eva ali no jardim, ele fala da árvore do conhecimento do bem e do mal e fala: no dia que dela comer, certamente morrerás. Então a morte já é apresentada para eles naquele momento. Uhum. E logo, né, algum tempo depois, eles têm que então se deparar com a morte de um filho. E ninguém está preparado para ver a morte de um filho, e ainda mais nesse contexto de um outro filho matando o filho. O outro, né, a primeira morte de um ser humano já foi muito complexa. Muito complicado. E isso recheado de muito sofrimento. Sim. E aí, veja, essa mãe que viu, teve que lidar com essa situação, a mãe, o pai, né? É uma forma de gerar uma morte no coração dessa mãe, desse pai, de ver um filho morrer e de ver um filho matando o outro. Até o convencimento, né, que a serpente fez ali com Eva, foi algo usando uma meia-verdade, né, sobre a morte. Porque ela falou, olha, eu comi do fruto e eu tô aqui, tô falando com você, eu não morri. Porque não necessariamente a morte ela vai acontecer instantaneamente, né, como foi o caso para Adão e Eva. Exatamente. Mas, embora não acontecesse instantaneamente, mas a gente entrou nesse processo de Onde a morte faz migração parte. e que a morte, desde então, até aquele momento, não havia a morte. A partir daquele momento, ela começa, então, a acontecer. É uma questão de tempo e uma experiência que todos nós, no ciclo natural da vida, estamos fadados a acontecer. Agora eu vou colocar uma pergunta bem complexa. Ui. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus diz no mandamento escrito pelo próprio dedo dele, não matarás. Aí a gente tem um Deus que se faz homem, e está todo descrito lá no Novo Testamento, onde a gente vê diversas atitudes de muito amor, de muito perdão, de muita busca para que a humanidade retomasse um pouco desse ideal de quando esse mundo foi criado. Mas aí a gente tem Deus, o Pai, muito presente no Antigo Testamento, em alguns momentos ali com Moisés, por exemplo, também com o povo ali, de um modo geral, tentando chegar, né, depois do êxodo do Egito. Então, primeiro Moisés, depois Josué e grandes conquistas, onde existe muita guerra. E Deus do lado do seu povo guerreando contra outros povos. Inclusive a ordem de Deus para que pessoas morressem, cidades fossem exterminadas, né? Como é que Deus diz não matarás, mas Deus pede para matar? Isso. Porque existe uma grande diferença entre ser criador e ser criatura. Deus, ele é o criador e eles estavam numa sociedade muito diferente da nossa sociedade.
Aquele contexto que eles viviam era um contexto de teocracia e de teofania. Que são essas duas coisas? Teocracia é quando Deus, ele é o governante. O povo a gente vive numa democracia. Não é uma teocracia em que Deus é o governante absoluto. A teofania eram as formas visíveis que Deus ele se apresentava nesse contexto da sociedade que era teocrática. Então, quando a gente vê, por exemplo, Moisés lá no episódio da sarça ardente, ali foi uma teofania em que Deus, ele, de alguma forma, ele se manifestou. Na roupa dos sacerdotes tinha o Urim e o Tumim. Ali também era uma forma de Deus se manifestar. Então, naquela sociedade teocrática, Deus ele se manifestava de forma clara e visível. Nossa sociedade hoje é totalmente diferente. A gente não vive uma teocracia e também não existe teofania da forma como acontecia. E o detalhe é que Deus, ele é o Criador. Então, Deus, ele decide quem vive, ele decide quem morre. Ele se revelava de forma clara para o povo naquela época através das teofanias, das manifestações dele. Então, ele, como legislador, ele tem essa autoridade de definir e nós somos os súditos e nós obedecemos. O problema é que hoje o ser humano, ele quer definir quem vive e quem morre. Então, essa é uma atribuição exclusiva do Criador. Então, naquele contexto, daquela época, acontecia essa matança de pessoas nesse contexto de uma sociedade teocrática em que Deus ele revelava de forma muito clara quem vivia e quem morria. Hoje, a nossa sociedade não vive mais nesse contexto. Até porque existem também leis muito mais claras, né? Principalmente aqui no Ocidente. Então, não é um ser humano que vai tomar uma decisão, desse morre, aquele morre. Existem leis que governam a nossa sociedade. E na realidade, Wagner, mesmo no contexto bíblico, nunca foi o homem quem decidiu quem vive e quem morre. Era Deus quem decidia quem vivia e quem morria. E hoje, muitas vezes, o ser humano quer definir quem vive e quem morre. Quer seja pela pena de morte, quer seja pela eutanásia, quer seja por assassinato. Essa não é uma atribuição do ser humano. A gente não tem condições de definir isso e de fazer justiça, por exemplo, de forma 100% assertiva, definindo quem vive e quem morre. E nós não somos o Criador, nós somos criatura. Criatura não decide sobre criatura, apenas o Criador legisla sobre a criatura. Você trouxe uma palavra que eu acho muito importante: justiça. A justiça de Deus é perfeita. Sim. E a nossa justiça vai ser falha, assim como nós somos. Totalmente. Deus, ele consegue ver o futuro, ele consegue ver o presente, ele consegue ver o passado. Em detalhes. Totalmente. Ele sabe o que te motivou. Muitas vezes nem a gente sabe o que nos motivou a tomar tal determinada atitude. Deus sabe o que nos motivou. Deus lê o nosso pensamento, Deus lê o nosso coração. Até aquilo que a gente não consegue ler no nosso coração, Deus ele já sabe, já sabia antes da gente ter vivido, ou de ter pensado, ou de isso ter passado por nós. Deus ele já sabia de tudo. Sim. Agora, o ser humano, claro, ele busca fazer justiça, ele busca o equilíbrio, ele busca todos os meios de provar a verdade e o erro, mas mesmo buscando isso, ele ainda comete erros, porque o ser humano é falho. Ele não sabe as intenções, ele não sabe o que levou essa pessoa a viver tudo isso. Por isso, quando a gente pensa, por exemplo, em salvação, no céu a gente vai ter muita surpresa, porque pessoas que a gente tinha certeza de que não estariam no céu, vão estar lá. E pessoas que a gente tinha certeza que estariam, não vão estar. Sim. Por quê? Porque a nossa justiça é falha. Sim. Então, Deus, ele leva em conta tudo aquilo que a gente não tem acesso
para buscar salvar o ser humano. E isso ele fará com muita justiça. Quem se salvar vai se salvar pela justiça de Deus, atuando ali, claro que pela graça. E quem se perder vai ser uma manifestação genuína da justiça de Deus. Muito bom mesmo. Me faz até parar para pensar assim, nessa de justiça, onde a justiça de Deus é perfeita e a nossa, né, vai ser completamente falha, e você falou sobre motivação. Então, às vezes a gente não sabe o que nos motiva, mas Deus sabe. Então, às vezes, a gente está acabando com a nossa própria vida ou colocando a vida de outros em risco ou causando a morte de outros por conta de uma irresponsabilidade nossa. Então, quem se coloca ali numa fragilidade de beber e tá dirigindo, fazendo uso de drogas e saindo na rua, ou inclusive dirigindo também, a gente tá provocando muito provavelmente, ou muito possivelmente, a morte de outro ser humano também, né? Uhum, total. Tanto que a lei, ela diz que quando a pessoa está embriagada e ela se envolve num acidente e alguém morre, ela é culpada mesmo que ela não tivesse a intenção. Por quê? Porque quando você decide dirigir embriagado, você assumiu o risco de matar alguém. Então, essa questão do autocuidado e dessa responsabilidade para com o meu corpo, para que eu continue mantendo e preservando a vida minha e a do meu semelhante também. E aí, assim, uma coisa que parece não ter muito sentido, mas que eu vejo grande sentido nisso, é pensar sobre o sentido da vida. Uhum. Quando eu tenho clareza do meu propósito de vida, quando eu tenho um porquê forte na minha vida, quando eu entendo o projeto de Deus para minha vida, meus objetivos, meus sonhos, meu propósito de vida, tudo tem uma conotação diferente, inclusive com o não matarás. Eu vou cuidar do meu corpo porque eu tenho um propósito de vida. E eu preciso ter vida em abundância para cumprir o meu propósito, para que a minha vida eu alcance esse sentido. Eu não vou matar outra pessoa porque isso vai destruir a outra pessoa, porque eu vou desonrar o que Deus disse, mas porque isso também vai atalhar meu propósito de vida. Eu vou perder a oportunidade de fazer coisas grandiosas, coisas significativas, coisas que mexem comigo, porque de repente eu me envolvi com algo que me prejudicou, que prejudicou outras pessoas. Então, ter um propósito de vida é libertador, porque te livra de se envolver em muitas encrencas na vida, porque você está focado no seu propósito de vida. Eu acho que isso faz muita diferença na questão do autocuidado e na relação com as outras pessoas também. Faz todo sentido. E aí, de repente, acho que até uma continuidade disso, vamos trazer aqui a questão do suicídio. Acho muito complexo Total. falar sobre isso. Porque existe uma máxima de que o mundo cristão carregou por muito tempo, dizendo que isso estava ligado ao não matarás. Então, se alguém tirou a própria vida, essa pessoa não vai estar no céu. Por quê? Ela tirou a própria vida, então ela se arrependeu, talvez não tenha tido esse tempo, porque à medida que ela teve o ato de tirar a própria vida, ela morreu. Então ela não teve tempo de um arrependimento por ter cometido esse mandamento. Mas aí também existe uma outra dinâmica hoje que vai muito no pensamento da motivação e na condição psicológica, mental que essa pessoa estava à medida que ela tira a própria vida. Uhum. E a gente entra nesse lance de que só Deus pode julgar, né, as motivações e o que fez com que aquela pessoa pecasse. Mas acho que ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que alguém que conhece a Bíblia e conhece o universo da saúde mental. Então, suicídio faz parte desse mandamento? Faz parte do não matarás? Qualquer pessoa que tira a própria vida, ela está perdida automaticamente e não existe condição dessa pessoa estar no céu ou ter sido perdoada por ter tirado a própria vida?
Então, a gente não tem como fazer esse tipo de afirmativa. E isso é um crime com quem fica. Dizer que quem morreu por suicídio não vai para o céu porque vivenciou o não o matarás, né? Então, é um crime com quem fica. Até porque a gente se coloca no papel de julgar essa pessoa que se suicidou. E a gente não tem condições de julgar ninguém, muito menos quem se suicidou. Então, assim, hoje a gente vê diversas enfermidades, diversos transtornos mentais, em que o final do processo desse adoecimento é levar à morte, como, por exemplo, a depressão. Eu sempre digo que o objetivo final da depressão é levar a pessoa ao suicídio. É isso que a depressão quer. Tanto que eu até falo, não brinque com a depressão, porque ela vai te levar ao suicídio, se não for tratada, se não houver uma intervenção. E aí, como que eu vou dizer que a pessoa que estava adoecida, a pessoa que está com um transtorno mental, uma pessoa que está vivendo situações tão desafiadoras, como que eu vou julgar que essa pessoa ela não vai estar salva porque ela chegou ao suicídio? Eu acredito num Deus que é justo, num Deus que ama, um Deus que perdoa e um Deus que entende o que a gente está vivendo. Então, ele é o único que tem condições de julgar se essa pessoa vai ser salva ou não vai ser salva. Então, assim, nós que somos humanos, a gente sabe que a pessoa que se suicida, o que ele menos quer é morrer. Parece contraditório. Mas o que o suicida quer? Ele quer deixar de sentir aquela dor que está gerando esse sofrimento nele. Seja uma dor física, uma dor emocional. É isso que ele quer. Só que ele entende de forma distorcida, é um entendimento errado, de que a única forma dele se livrar desse sofrimento e de fazer as pessoas que estão ao redor dele deixarem de sofrer por conta dessa situação é se ele não estiver mais vivo. Então, ele toma atitude para interromper esse sofrimento num processo ou de adoecimento, num processo de angústia extrema, motivado por N questões, ele encontra apenas na morte o cessar desse sofrimento. Então, ele, num ato de desespero, num ato em que ele muitas vezes perdeu a cabeça por conta de tudo isso, ele opta por alguma atitude que interrompa a vida. Então, eu não tenho como fazer esse juízo se ele está salvo ou se ele está perdido. Eu prefiro pensar na graça de Deus que conhece e que tem um desejo absurdamente intenso de salvar. Então, ele conhece e eu sei que ele vai ser justo para julgar individualmente cada situação. E eu não acredito que Deus ele vá condenar uma pessoa que está adoecida e que a gente já sabe que a doença leva a isso, que ele não vai levar em consideração isso. Eu tenho certeza que ele vai considerar tudo isso na intenção de salvar a pessoa. Excelente. Doutora Wélida, eu queria agradecer muito, foi muito construtivo, aprofundamos muito aqui esse mandamento, né? Espero que Deus continue te abençoando na sua prática clínica com seus pacientes, também todas as vezes que você abre a palavra de Deus aqui na Novo Tempo ou nesses eventos, né, pelo Brasil afora que você faz, que Deus continue te usando, como tem usado até aqui, também no teu ministério como esposa e como mãe, né? Obrigada. Que Deus te abençoe. E a gente tem feito aqui também, né, nessa série especial, esse momento, um conselho, uma indicação de um material adicional que de repente possa ser construído aqui nesse assunto. O que você gostaria de deixar para a nossa audiência aqui nesse final? Então, eu pensei num filme que eu acho que retrata muito bem isso, que é aquele filme Até o Último Homem, que conta a história de um soldado que foi para a guerra sem usar a arma. E sofreu e fez a diferença na vida de muitas pessoas. E faz na vida de milhares de pessoas que têm acesso ao que ele fez, a história dele.
Então, eu acho que esse filme também tem o livro dele, que eu esqueci aqui o nome. Até o Último Homem é o nome do É filme, o né? nome do filme. Mas Conta a tem história de Desmond Doss, que é um Isso. soldado americano, E tem o livro que é O Soldado Desarmado, soldado desarmado. que vale muito a pena a leitura. E também gosto muito daquele livro do Viktor Frankl, que fala Em Busca de Sentido, que é a história dele, né, um psiquiatra que viveu os horrores Do nazismo. do nazismo e lidou diretamente com a morte, e através de ter um sentido na vida, ele conseguiu se manter emocionalmente, mentalmente vivo e venceu isso daí. E ele traz uma história muito incrível de valorização da vida, o quanto é importante a gente cuidar da nossa vida, cuidar da nossa mente, ter um propósito de vida para que a gente possa continuar crescendo. 2 excelentes indicações. Obrigado, doutora. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente volta na semana que vem. Vamos falar aí do 7º mandamento. Então, fica ligado aqui no Hope Hour de férias. Espero que você esteja gostando. Manda sua mensagem aqui pra gente, dizendo tudo que você tá sentindo aí quando tá assistindo os nossos episódios, tá bom? Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.